Bom, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Inês do Wells, já vou me apresentar mais. A gente fala muito sobre saúde mental, a gente sabe da importância dela na empresa, né, para os nossos funcionários, mas às vezes tudo isso fica um pouco teórico, né, fica muito uma ideia linda, e eu percebi que em muitas situações dessas, as pessoas ficam com dúvida, né, mas como se aplica, então, na minha realidade, na minha empresa, tudo o que você falou. Então, hoje, estou muito feliz em trazer um cliente querido nosso, a Toro, onde... Eu acho que... Ui! Medo. Então, a gente trouxe hoje um case para vocês. Eu vou trazer sempre um pouco um contexto teórico, como eu gosto de fazer, mas depois a gente vai mergulhar no case da Toro. Vamos passar aqui para nos apresentar melhor, para vocês nos conhecerem melhor. Eu sou a Inês, eu sou psicóloga e psiquiatra do time do Wells. Sou uma das líderes lá do time clínico. Tenho um mestrado em psicologia da saúde, feito na Suíça, vocês perceberam, né? Não sou brasileira. Tem um sotaque aí, eu tenho o bônus de poder falar errado e todo mundo acha fofo. Eu me formei em psiquiatria na Faculdade de Medicina aqui na USP. Mergulhei muito no mundo clínico lá, né? Psiquiátrico, pesado. É bom, acho que é importante a gente entender, né? Esse lado mais clínico. Mas como eu era formada numa área mais focada promoção, prevenção, né? De saúde mental, eu senti saudade de voltar para onde não é já muito tarde, porque eu vi, né? Os casos na psiquiatria são histórias de muito sofrimento. Eu tinha essa ambição de melhorar o mundo antes do que uma pessoa já chega nesse ponto de doença. Então, voltei para trás e hoje no Wells eu cuido tanto da parte clínica, né, que é muito importante, um assunto muito sério, mas também estou tentando te trazer muitas medidas, ações, intervenções preventivas e holísticas para a gente manter o bem-estar, que é muito mais fácil do que tratar a doença. E eu já falei que estou aqui com o Dog da Toro, mas deixa você falar um pouco mais sobre quem você é. Bom dia, tudo bem, pessoal? Queria agradecer o convite, estar aqui com a Inês, com o Els, tá Douglas aí, mas podem me chamar de Doug. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho com vocês. Sei que todo mundo aqui deve ter uma experiência incrível para contar também. Mas, bom, e agradecer em nome da Toro também, né? A gente está representando aqui o time de People e todo o ecossistema. Eu sou publicitário de formação, vim da área de comunicação, não tenho uma carreira tão linear, vim de terceiro setor, também fiquei 15 anos no terceiro setor, trabalhando em organizações com projetos de comunicação, projetos de educação. Empreendi durante algum tempo também, na área de branding, de marca, tive uma agência, e nos últimos anos tive a alegria de voltar para o mercado para trabalhar na área de tecnologia, e hoje eu estou como coordenador de comunicação e experiência na Ator Investimentos. A gente vai falar um pouquinho dela. E o nosso time, a gente brinca, né, que se não é recrutamento e seleção e não é remuneração e benefícios, é comunicação. Então a gente tem, tem um monte de nominho ali, né, um monte de caixinha, mas por excelência eu trabalho com comunicação institucional, enfim. E ali a gente tem várias caixinhas também trabalhando com marca, estratégia, e qualidade de vida e bem-estar também está com a gente ali, e a gente vai contar um pouquinho. É isso. Vocês veem, né? Temos a pessoa certa aqui hoje, na Toro. Não, eu acho que às vezes isso agrega também, né? Às vezes eu vejo que quando você expande um pouco o leque, assim, você. Depois eu vou falar, porque eu acho que a comunicação ela é ampla, e por qualidade de vida tá bem próximo de comunicação, eu acho que isso foi um ganho para nós, sabe, Inês? É sobre isso, né? Primeiro a gente precisa abrir o diálogo, né? Com Sobre o certeza. assunto e depois a gente pode entrar em ação. Eu queria trazer um pouco de Wells para vocês hoje. Vocês já viram, né? Dei um spoiler aí.
E pedir para vocês deixarem o celular do lado, por um instante, assim, só chegar aqui, se centrar, talvez esticar um pouco, respirar fundo. A gente está correndo muito, né? Durante o dia, a gente acorda, já corre aí até deitar à noite. Então, a gente tenta sempre de enfiar uns momentos de contemplação, de autocuidado. Isso é um ato de autocuidado, né? Você desacelerar um pouco a cabeça, você estar mais presente no momento, porque a gente sempre pensa, né, para frente, para trás. A gente tem uns 70 mil pensamentos por dia. Não sei como foi contado isso, mas aparentemente são 70 mil pensamentos. Eu acho que tem muito mais, mas enfim. A gente é ansiosa, né? Então acho que é muito importante a gente fazer uma respiração fundo de vez em quando. Isso nos permite também ganhar uma distância emocional, né, de uma situação estressante. No dia a dia de vocês tá cheio, né, de situações exigentes, emocionais. Então ali essa técnica da respiração é muito boa, a gente usa ela muito. E eu sou a pessoa chata, né, no Wells, eu venho do mundo acadêmico, então sou muito exigente, quero sempre ciência, quero sempre explicações para todas as técnicas e intervenções que a gente faz. Eu trouxe isso para vocês também, né? Respirar fundo não é uma coisa fofa, bonita, é realmente comprovado cientificamente, né? E por quê? Quando a gente está ansioso ou estressado, a gente respira mais rápido, né? Mais raso, assim, uma respiração acelerada. Isso comunica para a nossa cabeça, fica atento, fica atenta. É perigo aqui, né? E isso virou uma dinâmica, né? Você mantém o estresse, o nível de estresse aumentado durante o dia todo, e quando você respira fundo, mesmo quando a casa está queimando, você fala para o seu cérebro, tá tudo bem, tá tudo sob controle, não precisa ser mais, você pelo menos se engana um pouco, né? E aí a cabeça desacelera e você consegue tomar decisões melhores, você consegue ver as coisas com mais clareza. Então, é comprovado, é uma técnica de graça, mas muito poderosa. Eu trouxe um quiz aqui para estimular vocês um pouco. Quantas vezes vocês acham um ser humano adulto em repouso, né? Se você ficaria sentado o dia inteiro assim, só sentadinho, quantas vezes você respira por minuto e quantas vezes por dia? Só para mostrar para vocês. Quantas vezes por minuto? Chutam aí um número. 20, 30. Estamos por ali, 20, né? Estamos perto, é 16 vezes por minuto, quando você não está correndo ou fazendo alguma atividade, e por dia isso seria 23 mil vezes. É muita coisa, né? E a gente não está ciente disso. Então, tem 23 mil vezes uma chance de relaxar um pouco por dia. Vamos lá, então. Hoje a gente vai fazer um breve panorama para vocês aquecerem um pouco esse diálogo, né, de saúde mental, benefícios. Wells é um benefício de saúde mental do Gympass, hoje o Well Hub. Eu vou junto com Dog, dar um contexto breve da Toro, né, entender quais ações a gente fez lá juntos para atingir os resultados que depois vou mostrar para vocês, que eram muito legais, que estou muito feliz. E no final a gente tem tempo para conversar, para tirar dúvidas, para vocês investigar mais na Toro, para entender um pouco melhor toda essa aplicação. Eu trouxe aqui uma visualização de um desenvolvimento registrado pelo Great Place to Work. Eu acho que todos vocês conhecem essa instituição, né? E eles entrevistam muitos profissionais, né? E sempre tem muitos dados todos os anos, porque tem muitas aplicações de empresas que querem receber esse prêmio. E eles perceberam esse desenvolvimento aqui que eu achei muito interessante, né? 2021, os top 3 desafios, né? Para ser positivo aqui, eram adoção de novas políticas e formatos de trabalho, porque, né? Pandemia, a gente foi no home office ou no modelo híbrido, então isso foi o desafio principal em 2021.
comunicação interna foi desafiada também por causa dessas mudanças, e a liderança, né, precisava ser desenvolvido e capacitado para esse novo formato. Em 2022, vocês veem, entrou ali no terceiro lugar a saúde mental, porque a gente percebeu, opa, tem uns impactos aí no emocional, ou talvez a gente ficou também mais sensibilizado de impactos que sempre existiam, né? Acho que os dois mais atento, né? Para vendo assim as pessoas em casa, vendo as pessoas sendo mais pessoas, né? Isso abriu essa chance de olhar para um assunto que eu acho sempre existia, né? E em 2023, saúde mental pulou os dois de frente, né? Comunicação interna e desenvolvimento e capacitação da liderança. Eu queria saber de vocês, quem aposta que 2024 saúde mental vai ficar lá no número 1 dos desafios? Bastante gente. Eu também acho. Eu não sei, assim, tipo, talvez entre os top 3, né? Isso seria a pergunta. Entre os top 3, acho que todo mundo concorda, né? Acho que entre os 3, a gente tem desafios diferentes em cada empresa, né? Cada realidade. Você sabe que quando eu recebi essa matéria, né? Enfim, essa pesquisa, eu achei muito interessante, porque demorou quase 3 anos para a saúde mental ir para o topo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito pensando na correlação que esse ranking tem. E aí, quando você vê que comunicação interna também é um desafio, eu acho que saúde mental, ela começou a dizer assim, me priorize. Porque se você priorizar só a comunicação, vai dar alguma coisa errada aqui. Porque a comunicação, ela fala de muitos assuntos. E aí, quando você tem saúde mental pulando para o topo, você tem um recado falando assim, opa, eu acho que eu preciso agora. Falei muito de comunicação, falei muito de liderança. Nos últimos anos, pós-pandemia, eu tenho que trabalhar esses temas, mas se eu não trabalhar saúde mental, eu não consigo continuar os outros temas. Eu percebi isso, fiz uma correlação, sabe, Nesse? É verdade, demorou um pouco, né? E eu acho que tem várias explicações para isso. Um deles, eu acho que também é o estigma, né? Falar sobre saúde mental, realmente implementar saúde mental, benefícios sobre esse assunto na empresa, não é muito sexy. Sim. Então, né? Então, mas eu acho que hoje a gente chegou no ponto onde sabemos não é mais negociável, né? Tem um impacto muito forte para os custos diretos, indiretos, afastamentos, presenteísmo, tudo isso. Acho que tem um comentário aqui, fica à vontade. Só um minutinho, que ele já vai ligar aqui. Boa. Foi? Peraí. Boa. Obrigada, Dô. Obrigado. Vendo esses desafios aqui, uma coisa que me veio já à mente de cara, uma pergunta aí para vocês. Será que esse problema de saúde mental já não existia anteriormente e agora, vamos dizer assim, veio mais à tona? Não era alguma coisa que estava acobertada? Com certeza, né? Como eu falei, né? Sempre existia, mas acho que estigma ou não abertura nas empresas mascarava, né? Esse desafio, eram afastamentos por outros motivos que eram emocionais, né? Na verdade, mas era uma dor lombar crônica, enfim, tem muitos motivos, né? Que no fundo são uma causa emocional. E também acho que muitas pessoas não entenderam, né, que estava mal, que não estavam produzindo. E quando a gente se fala mais sobre isso, você consegue identificar problemas, consegue buscar o tratamento também por causa disso. Então é muito importante essa conscientização, né, do assunto. E a gente, no Wells, a gente já, no Gympass, na verdade, né, Well Hub, desculpa, eu ainda estou me acostumando também. Todos nós. Percebemos já em 2020, né? Puxa, a atividade física só é importante para a saúde mental, mas não é tudo, né? Então a gente começou a pesquisar o que tem no mercado de soluções. Em 2021, o Wells já foi lançado. E eu queria trazer um pouco de insights dessa pesquisa, né, do mercado, que contínua, né? A gente sempre está olhando para o mercado, está olhando o que existe de benefícios, de apoios em saúde mental nas empresas. A gente vê muitos EAPs, né, que são soluções imediatas, né, mas infelizmente deixa muitas vezes uns assuntos em aberto, né, não vão até a resolução mesmo.
A gente vê psicólogos dentro das empresas, isso é um movimento que aumenta, que eu acho muito legal, porque a gente trabalha muito fortemente junto com o time no local, né, da empresa, mas muitas vezes esses profissionais são completamente sobrecarregados, né, porque tem muitos casos hoje. A gente vê marketplaces de terapia, né, uns Ubers de terapeutas, onde você aluga, né, um terapeuta por um tempo. Tem webinars e cursos, né, campanhas, que eu acho muito importante para a conscientização, para abrir o diálogo sobre o assunto, conteúdos on demand, terapia no plano de saúde, que a gente sabe, né, é muito difícil de reembolsar, enfim, é um trampo, né, com a maioria dos planos de saúde, infelizmente ainda não é uma coisa muito fácil para acessar. Então, tudo isso levou a gente para o lugar de, poxa, vamos criar uma coisa que é mais fácil para acessar e onde a pessoa não precisa ser ter a iniciativa, né, de se cuidar, porque isso a gente sabe, né, é muito difícil quando alguém está, por exemplo, em depressão. É muito difícil se motivar, iniciar alguma coisa. Então a gente criar uma solução que está mais perto da gente, que vai até a gente, né, que oferece, que abre a porta aí mais facilmente do que as soluções existentes. E a gente também queria ser mais engajante, porque sabemos, né, que muitas soluções que existem têm uma adesão muito baixa por causa da dificuldade com o acesso, por causa da desmotivação. Todos nós já baixamos aplicativos e nunca usamos, né? É comum. Então, esse aplicativo tem que ser proativo, tem que te mandar e-mails, tem que ser integrado na empresa, né? Tem que te lembrar de usar, de se cuidar. Conversa, né? Isso, te chamar, porque às vezes a gente esquece, né? No nosso fluxo de tempo, na nossa demanda, na nossa sobrecarga, a gente às vezes quer parar, mas não consegue, né? Exatamente. Então, quando você tem uma vozinha ali te puxando, fala assim, opa, amanhã tem sua terapia. Você fala, é mesmo. Não, e também a gente trabalha muito com soluções mais fáceis, porque terapia é uma coisa grande, né? Você tem que achar um horário aí, encaixar, privacidade. A gente trabalha, por exemplo, com Mood Tracker, né? Diário de humor, que só te pergunta como você está se sentindo. E aí a pessoa responde, tô desmotivado. Aí, próxima pergunta quais são os fatores que contribuem nesse estado emocional seu? Aí tem trabalho, família, saúde, sono, né? E com isso a gente já causa uma reflexão, né, na pessoa. Quando a pessoa pela quarta vez fala, tô desmotivado e o fator é o trabalho, aí sabe que alguma coisa não tá certo, né? Então a gente tenta aí facilitar esse acesso ao cuidado com a nossa saúde mental, com essas intervenções bem simples. Tudo é embasado, né? Eu falei que sou a cara chata, né, acadêmica no Wells, que sempre exige de embasamento científico, né, rigor clínico. E outro ponto é que existem muitas soluções que podem ser aplicados, integrados na realidade de vocês, mas vocês não sabem depois. São usados, qual o impacto, está funcionando ou não, as pessoas estão gostando ou não, né? Tipo, aqui, ofereci um benefício, pronto, acabou, né? Não é mais isso hoje. A gente sabe que precisamos justificar esse custo também, né? Esse investimento. Então, é importante que a solução traz essa visibilidade do impacto e dos resultados. É o único slide aqui que eu falo um pouco mais sobre o Wells em geral, depois a gente vai mergulhar lá no mundo touro. O Wells fez essa solução que temos hoje exatamente baseado nesses insights, né, do mercado. Então, queremos trazer impacto mensurável, né, queremos trazer resultados em um prazo curto, né? A gente usa a terapia cognitivo-comportamental como principal abordagem terapêutica por causa disso, porque a gente quer um caminho estruturado, uma jornada estruturada, com início, meio, fim, meta, plano de cuidado, porque isso facilita muito, né? Medir o impacto e ter uns resultados significantes, desculpa. O outro ponto é aquele atendimento personalizado, né? Porque a gente vê, quando você entra no aplicativo, eu falo, poxa, como ele sabia, né, que hoje estou precisando disso, daquilo. A gente engaja, né? A gente fica amigo do usuário, então, com isso a gente consegue aumentar a adesão,
porque Toro é campeão por enquanto. Nossa, E é muito legal, porque é verdade, assim, eu acho que quando você tem a tecnologia trabalhando a seu favor, assim, ela meio que abre, realmente a tecnologia tem que essa ideia até de otimizar tempo, né? Porque se você não precisa pensar naquilo que o aplicativo tá te levando, você também tá otimizando um tempo que você vai usar de outra forma. Eu acho que isso é muito legal também no que você tá falando, né? Na jornada que vocês têm criado, assim, né? exatamente. Vou contar depois um pouquinho mais sobre essa jornada que a gente criou. E a gente trabalha muito no coletivo, porque a gente sabe, né? Quando a gente cuida da nossa saúde mental, individual, estamos trabalhando num ambiente tóxico, com um líder estressado, fora de controle, a gente não vai ficar bem, né? Podemos fazer quanta terapia que a gente quiser, né? Quem tem que fazer terapia e cuidar da saúde mental é o líder, né? Então, a gente não fala assim, mas a gente oferece muitos. Todos nós estamos nos sentindo identificados, olha O meu só. time ali, eu me olhando pra ela, tipo, eu sou líder dela, ela, tipo, depois eu pergunto, Você está feliz? Não. Giovana. Mas então a gente implementou várias ações coletivas que focam na liderança também por causa do estigma, né, que existe. O líder tem que ser o exemplo. O líder tem que ser o exemplo de se cuidar, de falar abertamente sobre saúde mental. Quando o líder é uma máquina, né, super-herói, aí a imagem antiga da liderança, ninguém vai se sentir à vontade de compartilhar alguma dificuldade ou ser vulnerável, né, nesse ambiente. Então a gente trabalha muito na liderança também para apoiar eles, porque eles já têm bastantes responsabilidades, né? Quando a gente chega falando, agora ainda você está responsável pela saúde mental do seu time, né? Falando, cai fora, não quero nem saber, né? Já estou com um prato cheio. Então a gente tem esse apoio aí com a liderança, que são as embaixadores da cultura, né? No final, eles que criam a cultura, que vivem a cultura. E como a gente é um negócio do Gym Pass, do Well Hobby, desculpa, a gente trabalha muito com essa integração do cuidado do corpo e a mente. De novo, cientificamente comprovado, né? A atividade física é tão eficiente quanto medicação, por exemplo, no tratamento da depressão. Todos nós sentimos isso, né? Quando a gente faz atividade física, a gente fica melhor, a gente é uma pessoa melhor. Então, incentivamos muito sempre esse cuidado. Vemos que os check-ins no Well Hobby aumentam também quando a pessoa faz terapia e quando a pessoa faz atividade física, a gente tem melhores resultados clínicos. Então, as coisas andam muito bem juntos. Vamos olhar para a Toro, então. Dog, fala um pouco mais para a gente quem é a Toro, qual é o ambiente lá, como é a cultura, né? Para as pessoas entenderem melhor como a gente conseguiu esses resultados maravilhosos. Legal. Queria deixar vocês à vontade para perguntar, de verdade. Acho que é uma conversa, né? E quando a gente vira um case, a gente fica orgulhoso, assim. Mas eu acho que eu estou contando a história de muitas pessoas, porque quando a gente fala de um ecossistema de uma empresa, você tem a diretoria, você tem as lideranças, você tem, enfim, o meu time, mas você tem os colaboradores. Eu acho que esse case é muito sobre os colaboradores toparem um novo benefício, né? A Toro é uma fintech, é uma corretora, né? A gente está no mercado fazemos 14 anos agora em agosto. E a gente, enfim, somos de BH, são 5 amigos que fundaram a Toro. E a gente nasceu muito com a ideia de trabalhar liberdade e educação financeira. Então, a Toro começou ali para um pouco desmistificar esse mercado de home broker. Assim, ninguém sabia operar, era uma coisa horrorosa, né? E a gente criou lá atrás uma solução que chamava Toro Radar. E o Toro Radar ele simplificava a maneira de você começar a investir, né? E aí a gente foi crescendo e na pandemia, não sei quantas empresas aconteceram isso, mas na pandemia a gente meio que explodiu de 200 e poucos colaboradores, a gente está quase 700. Atualizado aqui. A gente mais de 500, tá tudo certo, mas assim, a gente cresceu muito, mais de 500, a gente cresceu muito na pandemia, e aí cresceu com esses desafios, né, de entender esse novo momento não só da companhia, mas do mundo, né? Onde a gente tem uma cultura de trabalho híbrido, funciona muito bem, a gente tem colaboradores no Brasil todo, a gente tem uma questão geracional muito interessante na Toro, a gente tem times muito novos, né? A gente tem galera de
20 e poucos anos, assim, trabalha muito bem no híbrido, né? E a Toro tem esse contexto, eu acho que a gente sabe ali, né? De muito ágil, vamos fazer acontecer. A gente tem uma brincadeira lá que é pequenas fatias. A gente, em vez de pegar um bifão, a gente gosta de entregar uma pequena fatia. E a gente é pouco hierarquizado também. Eu acho que assim, tem uma ideia muito de o CEO é acessível, as diretorias são acessíveis, os líderes são acessíveis. Então, acho que isso também, esse ecossistema onde a gente trabalha muito com a colaboração, ajudou a gente a trazer alguns benefícios e as pessoas toparem, né? É, e aí, acho que a última informação, a gente também no último ano, quando na pandemia, o Grupo Santander fez um investimento de 60%, e aí no ano passado a gente entrou no grupo como 100%, somos uma coligada do Santander também, né? E aí, assim, a gente, falando um pouquinho dessa nossa jornada, a gente já tinha um benefício para a saúde emocional, um outro player de mercado, mas não funcionava, gente. A gente não tinha pouca adesão, né? E a terapia é um benefício que você pode contratar, era o seu psicólogo, e a gente começou a questionar se, assim, a gente não teria uma oportunidade de começar com uma outra coisa, sabendo que o time tinha crescido muito e que a gente teria talvez a possibilidade de ir para uma coisa muito mais nossa cara, porque assim, também tem uma questão de benefício que acho que a gente precisa pensar, o benefício conversa com a sua cultura, sabe? O benefício tem a ver com o estilo de vida dos seus colaboradores, né? Envolve a sua liderança, porque assim, se o benefício, ele tem que ter a cara. Então assim, quando a gente pensou em Wells, a gente falou assim, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com Cores parecidas. a mesma cor, a mesma paleta de marca. E aí a gente também começou a pensar assim, né? Na nossa cultura, nessa questão da nossa correria que todo mundo aqui passa, a gente falou assim, se a gente não começar a olhar para esse tema de saúde mental, saúde emocional, vai ficar muito difícil a gente crescer desse jeito. Porque a gente já estava crescendo, entendeu? A gente não tinha opção. A gente já ia crescer de qualquer jeito. Aí você pode crescer meio que um Frankensteinzinho, assim, tipo assim, né? Com várias partes esquisitas, ou você pode olhar e falar, olha, já que eu estou crescendo, eu preciso pensar nesse tema. Então, acho que foi um momento ali, 2022, que a gente falou, olha, qualidade de vida, a gente precisa priorizar isso. E foi isso. A gente começou essa jornada de priorizar a qualidade de vida ali em 2022 com esse big crescimento da Toro. Muito bacana. É o ideal, né? Crescer desse jeito, saudável, apoiando as pessoas. Eu fiquei curiosa, quem aqui dentro também está desafiado pela nova geração no mercado de trabalho? Todo mundo tá de boa. Eu vi muito, né, que novas gerações sempre trazem questionamento, né, quebram com padrões, talvez até que a gente tinha, né. Eu estou muito feliz vendo como vocês na Toro pegaram isso como oportunidade. Vamos então trabalhar na cultura, vamos atender, né, as necessidades que estão sendo levantadas dessa nova geração, que você falou que a maioria é bem novo, né, na Toro. E eu acho que a gente tem que ser humilde. Eu sou um quarentão, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ser humilde também, que às vezes a gente no mundo corporativo, a gente tem muito essa ideia de o pleno, o sênior, mas eu acho que todo mundo carrega algo para ensinar, todo mundo tem uma possibilidade de você aprender algo. Então, assim, acho que as novas gerações, elas trazem respostas que a gente deixou de olhar como geração, provavelmente. Então, assim, acho que qualidade de vida toma esse espaço porque eles estão com outras ponderações, com outras reflexões, né? Saiu na semana passada, acho que uma matéria falando que, assim, a gente é uma das gerações, os 40, né, para cima um pouquinho, é uma geração que está frustrada porque achou que ia ganhar o mundo, que ia estar rico, que ia estar fazendo tudo, né? E essa geração talvez tenha outros olhares, né? E acho que qualidade de vida na Toro também fez muito sentido, porque, inclusive, a dona Giovana está ali, depois talvez ela fale alguma coisa, é do meu time, mas eles abraçaram muito essa ideia de faz sentido eu crescer na carreira, mas não faz sentido eu crescer de qualquer jeito a qualquer custo. E a vida pessoal tem valor também, né? A gente não Sim. vive só mais para o trabalho. Eu acho que a pandemia também trouxe isso até para os de 40 a mais.
Sim. Então vamos lá, o tempo está correndo. O Doug já mencionou, né, um pouco os desafios, porque não estava muito felizes com o fornecedor antigo, né? Ter um benefício mais acessível, quebrar a barreira de coparticipação, né? E aumentar assim a adesão também, ter um benefício que está sendo usado, né, de fato. Sim. E engajar a liderança, né? Participação da liderança, acho que é um ponto muito importante que eu já mencionei, né, que a gente trabalhou intensamente lá no Toro. Eu Sim. tenho várias memórias muito legais das nossas rodas e webinars com a liderança lá, foi muito valioso. Eu até queria... Quem é líder aqui? Levanta a mão aí. Ah, e é isso, assim, imagina assim, a gente tem hoje mais ou menos quase 200 líderes, né, na Toro. E, e aí eu acho que a gente tinha esse desafio, porque quando você traz um benefício também que o líder não compra, acaba faltando a visão para a empresa. Então a gente tinha esse desafio de não só trazer o benefício, mas que os próprios líderes embarcassem na jornada com a gente. Porque também tem uma coisa assim, quando você fala de saúde mental, ela, foi o que você falou, né? Ela é meio gradua, né? Se o líder é muito malucão da cabeça, tipo, o time dele é um reflexo dele, né? Se o líder, ele tá tentando se equilibrar como todos nós, né? O time dele vai ser um pouquinho melhor. Então, a gente fez um combinado com a liderança porque a gente não fez um onboarding só dos colaboradores. A gente fez uma jornada pros líderes também. A gente tem experiência maravilhosa com isso. A gente percebe, né, quando o líder está comprado, o resto vem também. Então, segmentamos muito nossas implementações e lançamentos nesse sentido. Eu vou correr um pouquinho porque quero chegar aos resultados. Eu apresentei para vocês os pilares do Wells, né, que é um pacto mensurável, atendimento personalizado e ir além do individual, né, olhar para o coletivo também. Então a gente consegue medir a adesão, né, a gente acompanha os resultados genéricos também. Temos um dash para o RH ver, né, todo dia. Se quiser, semanal ou mensal, a gente faz consultorias também de dados clínicos, o que significa, quais são as primeiras ações que fazem sentido, né, baseado nesses dados. A gente aposta muito na prática baseada em evidências, né, porque só aplicar alguma coisa que não faz sentido, muitas vezes não traz os resultados que a gente gostaria de ter, né. A gente tem vários indicadores clínicos e de bem-estar. A gente olha não só para o clínico, né? A gente olha para motivação, descanso, energia também, porque isso tudo impacta a produtividade de um colaborador. Então, baseado nesses indicadores, a gente entende qual é o perfil de cada usuário, né? É um perfil de cuidados preventivos, porque a pessoa está bem, talvez dorme um pouco mal, está um pouco estressado, então a gente entra lá com as intervenções adequadas. A gente vê, às vezes, puxa, essa pessoa tem questões de ansiedade, já tem sintomas desenvolvidos, né, sintomas clínicos, então a gente precisa entrar um pouco mais pesado, né, apoiando a pessoa mais para reduzir esses sintomas. E a gente também tem pessoas que estão de boa, assim, existe ainda pessoas que estão bem, e aí mais querem desenvolver mais inteligência emocional, aprender sobre comunicação não violenta. Então a gente trabalha com todo esse espectro de perfis de pessoas. E a gente fez, né, vários no Toro, ações coletivos, lançamento para a liderança, webinars para todo mundo entender melhor o que é saúde mental, o que significa cuidar dela, onde começar, né, quebrando um pouco essas estigmas, né, e a dificuldade de acessar. E aqui eu acho que é um resumo, né, do que o Douglas já falou, né, que essa construção era feita a 4 mãos, né, tanto do lado da Toro quanto do lado do Wells. Era uma colaboração muito, muito poderosa. Eu acho que uma das conversas que a gente começou a ter, assim, como que a gente vai ser verdadeiro com esse benefício, assim? Porque a gente fala muito de centralizar nossa cultura nas pessoas, mas isso tem um custo. Isso é uma escolha. Não só financeira, mas de tempo, né? Então, assim, quando a gente começou a conversar com a diretoria e a diretoria comprou o benefício, a gente começou a falar assim, tá, então o que a gente precisa? E a gente começou a desenvolver OKR para a qualidade de vida. A gente começou a falar, olha, a gente vai trazer esse benefício como uma potência e talvez a gente vai tirar ou, enfim, deixar de dar alguma outra coisa ou investir em não vamos investir em uma plataforma que talvez era diretamente para o negócio, porque a gente entende que agora a gente precisa investir nas pessoas. Então, assim, são escolhas também.
né? Exatamente, muito legal. Eu vou pular para os resultados, porque estamos sendo lembrados do tempo. A gente conseguiu 50% de adesão, mais, na verdade. Então, ou seja, cada segunda pessoa lá na Toro estava usando o Wells. Dessas pessoas que estavam usando o Wells, 94% estava engajado. Ou seja, não só fizeram sign-up, baixaram o aplicativo, mas usaram semanalmente algum... Não é só terapia, gente. Terapia, acompanhamento por chat, são as rodas de conversa, são os conteúdos, né, que a gente tem. Mas, de alguma forma, a grande maioria, quase todas essas pessoas estavam cuidando da saúde mental deles. A gente teve uma satisfação muito alta, né? As pessoas estavam felizes lá com o Wells em geral, na terapia também, e avaliaram a sessão de terapia com quase 5 estrelas, né? A gente está muito rigoroso também com a nossa rede, né? Qualidade de controle do atendimento. Temos muitos protocolos clínicos, eu, de novo, sendo a chata lá. Você sabe que no Mas- começo a gente brincava assim, tá todo mundo fazendo terapia, será que tá todo mundo ruim? A gente ficou assustado com o dado do começo, porque a gente Meu Deus. começou a crescer, e aí a gente falou assim, meu Deus, tá muito... Só que aí você tem o indicador clínico, isso é muito legal, né? Porque na plataforma você consegue acompanhar o indicador clínico, e você consegue, como time de RH, também ver, né, muitos dos dados. Então a gente não começou a pensar, bom, as pessoas aderiram, mas elas continuam, não estão tão depressivas, não estão tão ansiosas. E esse dado a gente começou a pensar que não era sobre estar mal, mas era sobre se manter bem. Exatamente, é esse grupo de que está bem, mas estamos desafiados, né? Todos os dias, estamos estressados, emocionalmente abalados por vários motivos, né? E a gente vê que estamos todos ansiosos também, né? Então, vocês conseguem ver aqui, a gente olhou para a depressão e a ansiedade aqui e conseguimos melhorias significativas. Isso está baseado, né, nas escalas que a gente aplica, PHQ-9 e GAT-7. A gente vê qual é a diferença clinicamente significativa, né, para cada categoria de risco, e a gente conseguiu, na maioria, melhorias significativas, ou seja, as pessoas que têm sintomas, e eu acho que somos muitos, né, que temos sintomas, a gente sabe, né, conhece as prevalências, aumentam cada ano, conseguiram reduzir isso, e o mais feliz, né, para a gente, clínica também, essa redução de casos de risco de depressão grave. Então, porque esses são os casos que se afastam, que geram muito custo para a empresa também, muito peso também para o time, né, porque se afastam com frequência. Então, reduzir esses casos de risco grave e moderado para a gente é muito importante, porque eu acho que isso também é um ponto para justificar o benefício economicamente. Eu queria comentar, não tem empresa perfeita, né? A gente tem vários desafios, eu tô falando várias coisas bacanas aqui, mas vocês sabem que o dia a dia não é assim. Mas eu acho que teve muito uma coisa legal, que foi quando a gente viu que o benefício estava funcionando bem, né? Foi quando o time comercial aderiu. Quando a liderança do time comercial começou a falar, olha, é muita pressão, a galera não tá aguentando, então assim, a gente conversou com eles, e aí na planning semanal, eles começaram a falar, olha, nessa semana, durante 1 hora, você precisa começar a marcar sua terapia, você precisa entrar no aplicativo. Então, quando a liderança do time comercial comprou um pouco o benefício, a gente entendeu que ali ia começar a ter uma rampagem disso, assim. Então, também é interessante porque o líder também, ele sentiu que ele precisava ser acolhido de alguma forma. Nossa, Porque a gente tem essa solidão do líder, né? A gente tem essa solidão da gente não conseguir muitas vezes ter esse lugar. Eu faço a terapia pela Wells, e eu falo, a gente precisa também se dar um pouco dessa oportunidade de experimentar, até pra gente poder divulgar. Porque se a gente não experimenta, se a gente não faz isso... A gente tira um peso do líder também, né? Porque antes era, ai, não, se eu vou abordar essa pessoa e ela fala que eu tô ansiosa, que tem uma depressão, faça o quê, né? E agora o líder pode falar, olha, tem um benefício aqui, tô usando, vamos junto, vamos agendar aqui a sua sessão para você falar sobre, né? É um recurso que o líder tem com um benefício de saúde mental. Eu também faço terapia, mas eu não faço no Wells, porque conheço todo mundo. Não posso, gente. Acabou o nosso tempo, eu acho, viu? Eu acho que sim, mas... 5?
Eu queria muito abrir aqui um pouco espaço para perguntas, dúvidas, tópicos que vocês queriam discutir mais. Oi. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Me parece que teve um diferencial grande aí na questão da adesão, né? 50% de adesão está bem fora da curva que a gente percebe no mercado. E me parece que o top-down do engajamento com a liderança foi um grande diferencial nesse processo. E vocês mencionaram a jornada para os líderes de maneira segmentada. Então, eu queria entender, porque eu percebo que é uma combinação entre o que provavelmente o Doug fez para vender internamente o benefício e o modelo que vocês segmentaram para essa camada especificamente. Então, se você puder falar para a gente, Doug, como que você vendeu, o que você falou para conseguir vender isso lá em cima, e vocês, né, da Wells, qual que foi o modelo diferencial do modelo de implementação, para a gente poder entender isso. Quem não fizesse, desconta na PLR. Mentira. Bem motivacional. Brincadeira. Eu acho que foi assim, a gente teve a felicidade... Como é seu nome? Luciano, a gente teve a felicidade, às vezes, de estar numa jornada da qualidade de vida, estar dentro do time de comunicação. Então, a gente conseguiu desenhar durante pelo menos um semestre a qualidade de vida como o principal tema de comunicação institucional, sendo que os nossos rituais com o CEO, ele levava o benefício, a gente fez um kick-off, a gente continuou trazendo para nossa comunicação do dia a dia. Nisso tudo nasceu uma comunidade orgânica também, que é os Toro Runners. As pessoas começaram a aglutinar em comunidades para poder correr junto. Então, assim, eu acho que teve uma oportunidade de uma junção de várias coisas. Mas eu também acho que e eu falo isso, a própria liderança começar a usar o benefício e aos pouquinhos fez essa diferença. Então, para mim, a junção tem a ver com a comunicação, dar importância para o tema. Então, todo o tema que você coloca na comunicação e continua falando, e a gente usou também, a gente tem Jim Pass. Então, a Gita ali, não vai dar tempo a gente falar, mas a gente fez vídeo, a gente fez campanha, a gente foi para a rua, a gente gravou com colaborador, a gente tem uma plataforma interna de valorização, a gente colocou prêmios relacionados à saúde. Então, a gente fez todo um mix de estratégia para que o tema se mantesse vivo, porque assim... Às vezes você não precisa falar só uso-benefício, às vezes você fala de alimentação, de nutrição, de sono. Então, acho que foi um pouco disso, sabe? A gente continuar falando, alimentando o tema e falando para as pessoas usarem. E aí, acho que a Inês vai falar, mas eu vou falar para vocês, dê uma oportunidade de conhecerem a Wells, porque como ele é um ecossistema, às vezes a pessoa não vai fazer a terapia logo de cara, mas ela vai ler um artigo, ela vai fazer uma trilha de respiração, ela vai ouvir um áudio. E aí eu acho que manter aquecido esse tema vai fazer a sua empresa começar a prestar mais atenção. Eu vou complementar um pouco. A nossa adesão geral é de 20% a 30%, então 50% é mais, mas a gente está bem feliz também com a nossa adesão geral, né, em culturas menos abertas, menos trabalhadas. E eu queria mostrar aqui, eu pulei um site que eu achei... melhor nesse ponto agora. Você falou, né, o que a gente fez? A gente divulga e distribui, proporciona muitos materiais, né, campanhas, ideias de como entrar, com qual assunto entrar numa certa realidade, né, a gente troca muita ideia com o RH, com líderes também. Então, nosso time de Client Success e Client Engagement trabalhou muito com a Toro, né, em campanhas, em comunicados. E eu acho que isso é um diferencial também. Quando você tem um time de CS que é muito... Eles compraram, né? Tipo, Roger, Hortência, que é o timão. Eu falo, a gente não consegue sozinho. Então, assim, 50% de adesão. Vamos junto. Toda semana a gente tinha uma conversa. Então, assim, o time também da Wells ali trazendo pra gente tudo isso, eu acho que foi incrível. Foi incrível, assim. A gente adorou também essa colaboração. A gente tem sempre uma pessoa responsável, né, no time de Client Engagement, de CS, que cuida de cada cliente e é o contato, né, porque existe muitas dúvidas, né, com respeito, e cada realidade é diferente. Então, essa jornada da Toro funcionou na Toro, né, mas pode ser que uma outra empresa precisamos abordar o assunto diferente, mas os recursos que temos, acho que o Doug já mencionou todos,
são esses materiais, campanhas, são treinamentos de liderança. A gente tem toda uma jornada da liderança, né? Que olha no primeiro momento para o líder, né? A gente fala, você primeiro, máscara de oxigênio em você mesmo, né? Tem que se cuidar. E depois, uma vez que a gente passou essa primeira etapa, a gente olha como eu apoio o meu próximo, né? Quais são as primeiras sinais de sofrimento que eu faço, né? Conversa proativa, como eu apoio essa pessoa. E depois, a gente, na terceira etapa, a gente olha para a cultura, né? Qual é o papel da liderança numa cultura saudável? Quais são práticas anti-burnout, né? Ou quais são práticas que favorecem, talvez, até um burnout que existem hoje? Então, com tudo isso, a gente tenta abrir esse diálogo e com os líderes comprados, né? Como a gente falou, a equipe costuma comprar também a ideia. Então, por isso a gente adotou essa segmentação de lançamento. Também a gente lança, às vezes, para o RH especificamente, né? Porque o RH também é o embaixador do benefício, né? Principalmente, então precisa ter uma certeza que isso vai funcionar e ter sucesso. Respondemos a sua pergunta, Luciano? Boa. Será que tem mais uma? Posso trazer um ponto aqui? Patrícia, meu nome, bom dia. Prazer. Ó, a última pergunta, tá bem? Depois a gente encerra. Eu vejo que algumas pessoas ainda não se sentem confortáveis em reportar a sua questão de saúde mental por um tabu, por isso não ser bem visto, pela pessoa entender que isso pode ser interpretado como ela não tendo inteligência emocional, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão do preconceito que ainda existe, eu ainda vejo acontecendo, se isso está se abrindo, está diminuindo esse preconceito, eu acredito que sim, ou se é só para inglês ver, de alguns líderes, de algumas empresas. O tabu é forte, né? A sociedade ainda está vendo, infelizmente, muitas vezes uma doença mental como uma fraqueza, né? Como uma preguiça, como uma falha de caráter, né? Então, o que mais ajuda na redução do estigma é a informação, né? Sobre transtornos mentais, sensibilização também. A gente trabalha muito em exemplos práticos do dia a dia, mostrando para as pessoas você também precisa cuidar da saúde mental. Não é só quando você tem depressão que você tem que começar a cuidar. É tipo escovar o dente, né? Você tem que todo dia trabalhar no seu emocional para não ficar com cáries, né? Para não ficar com uma doença no final. Então, ali a gente trabalha muito com informação, né? Psicoeducação, como a gente chama. E, de novo, liderança, né? É ali o modelo, o exemplo de não ter vergonha de falar sobre, de falar, não, hoje às 4 eu vou sair porque tenho terapia, sabe? De comunicar isso abertamente, de agendar isso na agenda, para as pessoas verem também que tem aí terapia semanal. E eu acho que também ajuda o que a gente vê no Wells, oferecer coisas mais leves, tipo roda de conversa. A gente tem coletivamente, que são encontros guiados por uma psicóloga sobre assuntos específicos, por exemplo, maternidade e trabalho. E aí você pode participar, você não precisa abrir a câmera, você pode participar como ouvinte, e aí as pessoas começam a se interessar e se abrir, vendo que outras pessoas falam abertamente sobre isso, que não precisa ser da mesma empresa, é aberto para todas as empresas. Então, se dentro da empresa é difícil, as pessoas podem ver, nossa, ali funciona, né? Aí o líder consegue falar abertamente sobre os desafios emocionais dela ou dele. Então, aí a gente consegue ganhar, né, as pessoas aos poucos. E vimos também que 60% das pessoas na terapia hoje, no Wells, nunca faziam terapia antes. Então, estamos num caminho bom, eu acho que para, aos poucos, sensibilizar, abrir o acesso e trabalhar com a liderança para refazer essa cultura, né? Eu acho que eu posso contribuir, talvez, é que a gente, ao mesmo tempo que a gente estava com benefício, a gente começou a fazer uma campanha para o Nauman das lideranças. E dizendo para as lideranças coisas muito básicas, porque a gente tem essa ideia de falar assim, vamos humanizar a relação, mas sim, você é humano o tempo todo, né? E a gente falava assim, chama seu time para conversar e pergunta se ele está bem. Pergunta coisas do dia a dia. Porque quando você começa a abrir o diálogo no seu time, fica mais fácil você ir para uma terapia.
Então, acho que, assim, os diálogos também, eles precedem um pouco dessa saúde, sabe? Assim, então, assim, se eu posso deixar uma dica para vocês, criem essa voz de qualidade de vida, criem essa voz nova, porque a gente já tem muitas outras vozes, sabe? De matar um leão por dia, tudo é pesado. Já criaram essas vozes. Então, acho que nosso papel é tentar criar essa outra voz, sabe? Assim, e abrir o diálogo, assim, porque no final do dia a gente não pode fragmentar a nossa vida. A gente tem uma vida só, né? Então seria abraçar um leão por dia. Abraçar os leões e as leoas, né? Mas é isso. É isso. Muito obrigada, gente. A gente Muito está sendo obrigada. expulsa aqui.